no mês da família, então é o último, praticamente a última mensagem sobre esse tema. E eu já falei sobre isso antes, mas eu vou falar de novo, porque é importante. Houve uma polêmica recentemente com um pastor aí na internet, exatamente sobre um tema desse. E é preciso uma resposta, não para ele nem para ninguém, mas no sentido de que quem acompanhou vai aprender coisas erradas e vai achar que a coisa é simples. Então teve lá uma discussão e o sujeito respondeu a outro, outro respondeu, e aquelas coisas que a gente sabe de baixaria de internet, né? Bem interessante. E o título da mensagem hoje seria Família, Responsabilidade Individual. Eu poderia falar sobre muitas coisas em relação a isso, né? Sobre os temas, basicamente, os temas básicos, seria a responsabilidade da esposa em relação ao marido e aos filhos, os filhos em relação aos pais, o marido em relação à esposa e os filhos, e a família em relação a Deus e a igreja. Mas eu prefiro falar sobre o problema, especificamente, para que as pessoas entendam a seriedade que é a responsabilidade que a gente tem com as famílias, com as nossas famílias. Entendeu? Então, antes disso, a gente precisa saber, e eu já falei aqui também, e já foi falado 1000 vezes, que filhos são bênçãos. Filhos são bênçãos. Não existe se, não existe talvez, não existe... Filhos são bênçãos. Eles podem se tornar maldição depois, mas eles são bênçãos. Isso é um fato. Salmos 127, 3 a 5, que é o texto base, embora é um texto base remoto, porque eu estou falando de outra coisa, mas a passagem, pelo menos, demonstra e especifica que filhos são bênçãos, né? Ele fala exatamente o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Eu poderia discorrer só sobre esse versículo aí por 1 hora. Mas o fato, e tem outros versículos, não só esse, mas muitos outros, mas eu posso dizer, por exemplo, Provérbios 17, 6, Gênesis 33, 5, Isaías 8, 18, eu posso depois passar no grupo da igreja todas as referências. São várias referências, mas a gente não vai ler todas. Que filhos são bênçãos e não há uma discussão sobre isso. Mas além de filhos serem bênçãos na igreja e para Deus, sempre foram bênçãos e tesouro e fonte de força para todas as populações da Terra durante 4.500 anos. Ok? Não interessa se era pagão, se ele sacrificava filhos no altar de Baal, de Astarote, não interessa. Todos eles faziam um subsalente para queimar, mas eles sabiam que tinha que ter filhos. E sabiam que eram poder. Quando os espias chegam na terra prometida, eles veem os filisteus e os amorreus e o povo de lá como gafanhotos. Eram muitos. Isso os amedrontou bastante. A maioria, né? Com exceção de Josué e Caleb, se não me engano. Acho que é isso. Então, tanto pagãos quanto o povo de Deus tinha essa concepção. Isso é uma concepção natural. É normal. Outra concepção bíblica também é que o casamento, a consequência natural do casamento é ter filhos. Essa é a consequência natural. Qualquer outra coisa é acidental e artificial, e não natural. Né? Pode ser natural no sentido, acidental no sentido de ser um problema não causado pelo casal, mas por algum outro fator. A pessoa está estéril, e essas coisas. Mas é um acidental, não é o normal. Né? Se a gente olhar, Salmo 128, 3, 4, por exemplo, vai dizer: a tua mulher
será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Ou seja, é uma coisa tão natural o casamento que chega a Deus fazer uma promessa, como se fosse uma promessa para um homem que realmente é temente a Deus, ao ponto de que sua mulher será frutífera, né? Como uma videira, né? Em Salmo 113, 9, ele vai além. Ele fala: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe dos filhos. Louvai ao Senhor. Ou seja, a Bíblia está dizendo que é natural o casal ter filhos. E Deus promete, inclusive, para estéril, né? No caso, assim, ele chega a dar esse alento em alguns casos, né? Gênesis 2, 24, olha só. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E, evidentemente, dessa união vai sair filhos. Então, a coisa natural é ter filhos. Qualquer outra coisa é acidental. Mas, muito recentemente, há uma ideia de que filhos são estorvo. Há uma ideia no mundo de que filhos são estorvo. Isso não é recente, é como eu falei, não é antigo, isso é muito recente. Na verdade, se você for estudar, for procurar, você vai entender que isso se solidificou a partir do século XIX e entrou pelo século XX, e agora, no século XXI, nós temos pessoas que advogam que não ter filhos é uma coisa boa e ética, e ter filhos é uma coisa ruim. Sobretudo esse pessoal maluco, ecofascista, que acha que vai salvar o planeta, que o planeta precisa ser salvo, alguma coisa assim. Então, eles dizem que não vão ter filhos para não estragar o mundo. Essa loucura não é antiga, essa loucura começou com o iluminismo no século XIX, mais notadamente um sujeito que se chama Thomas Malthus. Thomas Malthus, que foi o sujeito que pregou a história da superpopulação. Ele fez um livro, não me engano, em 1798, ele fez um livro chamado Um Ensaio aos Princípios da População, onde ele fala que a população crescia em forma geométrica. Isso é mentira. Nunca cresceu em forma geométrica, porque existem trocentos mil acidentes para que isso aconteça. Para que você dizer que a população cresce em forma geométrica, praticamente você tem que garantir que cada um dos cônjuges tenha pelo menos 2. E isso vai crescendo, geometricamente se multiplicando. Não acontece assim, nunca aconteceu assim. Na verdade, se tinha 15, salvava 5. Ok? E há um tempo entre você conceber e ter um filho, e esse filho crescer e conceber e ter outro filho. De forma que, no máximo, se você tiver 2, quando você estiver no fim da sua vida, você vai ter apenas substituído os seus 2. Seu marido e sua esposa. Mais nenhum. Se você tiver 3, talvez aí você consiga dar um ganho. Se você tiver 4, aí está legal, porque quem tem 1 não tem nenhum, quem tem 2 tem 1. É a lei da reserva, né? A própria mãe da minha esposa teve, sei lá, 10, 15, só sei que sobrou aí 10. Entendeu? Minha avó teve 15, ficou 7. Ah, mas hoje não morrem tantos filhos. Em compensação, também ninguém está mais tendo. Populações como a do Japão já não tem mais como recuperar. Coreia do Sul não tem mais como recuperar. A Alemanha não tem mais como recuperar. Eles não conseguem mais. Canadá não tem mais como recuperar. O Brasil também não tem mais como recuperar. Já tenho a conta de quando é que a Receita Federal, o INSS vai entrar em bancarrota. Isso se não roubarem mais do que já estão roubando. Digamos. Se ficar do jeito que está aqui, 2035, 2040, a coisa já não vai dar mais certo. Porque não vai ter gente suficiente trabalhando na ativa para suprir aquelas pessoas.
A verdade é que a conta sempre foi essa. Você tem filhos para que quando você tenha velhice, eles possam lhe sustentar na velhice. Sempre foi essa a lógica. A diferença é que agora eles tomam o teu dinheiro e botam no saco. E quando eles botam nesse saco, está total de todo mundo ali, né? E aí eles roubam e tal, e fazem empréstimos e fazem aquelas coisas, e aí não sobra mais nada, e de repente ela vira uma pirâmide, né? Quem conseguir se aposentar, conseguiu. Eu já não consigo mais, minhas filhas, com certeza, ninguém vai mais conseguir se aposentar. Ou seja, graças a essa maluquice. Mas isso não é aqui uma pregação para dizer que você tem que ter filho. É obrigado você ter filho. Ou que é pecado você não ter filho. Que justamente a polêmica foi essa. O sujeito falou uma coisa, o outro pegou, falou outra, e virou uma briga danada. E eu não estou aqui para isso, estou aqui para resolver uma coisa que ele falou, uma coisa específica que ele falou, que está errada. E é preciso a pessoa entender para que tome uma decisão correta sobre isso, entendeu? Que ninguém parece que quer falar, mas eu vou falar, né? Essa história do filho estorvo, né, ela tem entrada dentro da igreja através do liberalismo teológico, isso é fato. Esses iluministas, esses caras, eles começaram a influenciar pessoas da igreja. E aí vários teólogos e pastores começaram a criar essa ideia do liberalismo teológico, que diz basicamente que a Bíblia não é bem correta. E aí a gente tem 5 nomes, por exemplo, o Friedrich Schleiermacher, é um alemão, ele foi o cara que criou isso aí, em 1768 a 1834, em que ele cria ele através do romantismo, do iluminismo, ele entra e cria essa teologia do liberalismo. Depois vem o David Friedrich Strauss, que questionava a historicidade dos milagres de Cristo, e tratava a Bíblia como apenas uma história mitológica, como era a mitologia grega. Okay? Aí depois veio o Horace Burchell, que em 1802 a 1876, esse aqui é dos Estados Unidos, ele se inspirou no Friedrich Schleiermacher, esses caras que é alemão, não sei falar, que também era influenciado pelo romantismo. Depois teve o William Henry Chaney, que aí esse cara já era unitarista, ele já não acreditava na Trindade e não acreditava na depravação total. Então, ele já estava pregando isso aí. Então, evidentemente, tudo isso aí entrou na igreja de alguma forma, e isso foi uma bola de neve ao ponto de chegar à coisa que aconteceu essa semana, entendeu? A briga lá do pastor. E aí o que acontece? A polêmica toda era sobre as pílulazinhas. O que é que ela é, né? E esse cara falou assim, esse negócio de que isso aí é abortismo, é abortista, né? Ela provoca abortos, é mentira. Já tem um monte de estudo, aí ele mostrou a quantidade de diploma que ele tinha, eu tenho um monte de diploma aqui e tal. Eu disse, meu filho, não me interessa o seu diploma, me interessa a bula do remédio. Então, vamos então esclarecer isso para o povo de Deus, o que significa a coisa, que ninguém falou. Porque ele mentiu, a palavra que se dá para isso é mentiu, ou omitiu algo, usou de argumento de autoridade para dizer que a coisa não é como essa, que os cientistas já fizeram. Bom, de cientificismo, a gente tem o Thomas Malthus ali, né? E hoje todo mundo acha que ter filho é estorvo, tudo bem? Então, a gente já sabe o que é que acontece com os cientificistas, né? Então, eu não acredito em cientificismo, eu acredito no que é a realidade. A realidade é a seguinte, existem 3 mecanismos desses medicamentos. O primeiro mecanismo é a inibição da ovulação. O segundo mecanismo é a alteração do muco cervical. E o terceiro mecanismo é a alteração do endométrio. O problema é esse terceiro. 50%, entre 35% a 50% das fecundações que acontecem, isso eu estou falando para vocês saberem, para que não escutem gente que não sabe. Porque eu estudei isso aqui, fui atrás dos livros, peguei e estou dizendo. Não é uma mentira, e é preciso dizer isso. 50% das fecundações, elas acontecem fora do endométrio, elas acontecem na trompa, elas acontecem durante o processo. 50%, 35% a 50% se perde naturalmente. Ok?
Mas é uma fecundação, é um embrião, ok? É um embrião. E aí é que está o problema. Porque só em 1960, clinicamente, eles aceitaram o que é uma gravidez clínica. E uma gravidez clínica, para eles, é o embrião fixado no endométrio. Ou seja, ele foi fecundado, ele entrou no útero e ele se fixou no endométrio. Ele nidificou, digamos assim. Aí isso eles dizem, não, isso aqui é uma gravidez clínica. Eu disse, beleza, eu não quero saber o que é gravidez, eu quero saber o que é vida. Estou pouco me lixando para os obstetras. Para o obstetra, essa definição é correta. Porque qualquer gravidez fora do endométrio, a gente já está falando de gravidez tubária. Beleza, mas eu não quero saber disso. Eu quero saber do que é vida. E o embrião, não, se deixar ele correr o curso dele, não vai virar um macaco, não vai virar um preá, não vai virar um tatu-bola, nem uma árvore, vai virar uma criança. Então, nós sabemos. Então, o que acontece? Desses 3 mecanismos, 99% pega nos outros 2 primeiros. Mais 1%, segundo estudos das companhias farmacêuticas que fazem os remédios. Ou seja, a gente pode dar um desconto aí de 10% aí de mentira e de lobby, mas vamos pegar eles. 1% vai entrar no problema terceiro, que é o quê? Ele vai impedir a fixação do embrião no endométrio. Ok? 1%. Então é preciso o cristão saber desse 1%, não tem problema nenhum. Aí o senhor, irmão, você está falando de que usar isso é pecado? Eu digo, eu não estou falando que é pecado, eu estou falando que o sujeito mentiu. E que isso acontece, e que o cristão precisa saber que isso acontece. Sobretudo no DIU, porque o DIU ele trabalha muito com isso, com o impedimento do embrião se fixar no endométrio. E um embrião fecundado é uma vida. Se você dá um tiro na cabeça de uma pessoa, ela não está dentro do útero, isso se chama assassinato. Bom, o embrião também não está dentro do útero, em tese não vai virar um rato. Então eu não sei por que o problema de ninguém falar isso abertamente para os cristãos, porque é uma responsabilidade, eu digo, é por isso eu digo, família, uma responsabilidade individual. Você precisa saber o que você está fazendo. Né? 90% deles dizem, não é um aborto clínico, não é um aborto clínico, lógico, porque o aborto, clinicamente falando, é o embrião entrou no endométrio, você arrancou ele de lá, seja em pedaços, seja sugando, seja matando, seja cortando, o que for. Isso aí é um aborto. Beleza. Fora do endométrio é o quê? Assassinato? Porque eu não mato ninguém no endométrio. Não é não? Então, isso é o problema. Eu não estou dizendo, mais uma vez, não estou dizendo que usar anticoncepcional é pecado. Não estou falando isso. Cada um sabe, mesmo porque hoje em dia é muito diferente de antigamente. Muito diferente. Por exemplo, você está numa guerra. Vamos lá, o pessoal lá de Kosovo, lá da Ucrânia, né? Sério, eu não ia querer ter filho. Você imagina o problema? Está entendendo? Então, eu não estou julgando, eu não quero julgar, eu só acho errado pastores e líderes omitirem informações para que os cristãos possam tomar um julgamento correto. Entendeu? Existem não sei quantas formas contraceptivas que não são artificiais, que não são hormonais. Não há na Bíblia absolutamente nenhuma passagem que condene métodos anticonceptivos. Não tem. Nem condena você não querer ter filho. Apesar de que Deus julga as intenções. E aí cada um veja por que não quer ter. Não é meu problema ficar conjecturando isso. Mas é meu problema dizer que um determinado medicamento faz tal coisa, e essa coisa é isso aqui. Julgue. Faça o que você quiser. Mas por que vão esconder um negócio desse das pessoas? Né? Então, o outro pastor disse que tem que fazer um curso para saber isso que eu estou dizendo. 3 minutos, 5 minutos eu já disse para vocês o que é. Está todo mundo sabendo, não precisa dar like, não precisa pagar curso para mim, nem dizer nada. Está aqui dito tudo a vocês como é que funciona. Se você pegar a bula, você pegar lá o Yasmin, pegar o ciclo 5, sei lá, aqueles vai dizer isso. Vai descrever esse mecanismo.
E esse mecanismo é o mecanismo, como funciona essa coisa aí. Entendeu? Minha esposa tomou anticoncepcional durante muitos anos. Só que estava fazendo mal a ela, né? 2 anos só, mas estava fazendo mal a ela pagou. Beleza. Cada um é cada um. Outras pessoas dizem, não, para mim me fez muito bem e tal, eu tinha dores e não sei o quê, não sei o quê. Certo, mas saiba que você está assumindo a responsabilidade de 1%. Se as farmacêuticas estão corretas nos exames, dos estudos delas. 1%. Eu acho esse 1% muito estreito, porque nenhum tipo de estudo pago pela própria vai fazer para o outro lado, né? Então, sem falar que existe uma coisa chamada erro de uso. Muitas mulheres usam errado. Você tem que usar muito regularmente, muito corretamente, para que não haja problema. Então, tem gente que erra, que esquece. Aí há a possibilidade maior ainda, e aí eles botam, não, mas aí é efeito secundário por mau uso. Beleza, então, mais uma vez, é uma responsabilidade que nós temos. As nossas famílias, o que a gente faz na nossa família, o que a gente faz em relação a qualquer coisa dentro da nossa casa, é uma responsabilidade nossa, da mulher para com o marido, do marido para com a mulher, da esposa para com os filhos, dos filhos para com os pais, dos pais para com a esposa e os filhos, e isso tudo em Deus. Correto? Então, é uma coisa que deveria ser dito, e eu acho um absurdo um pastor tão cheio de canudo, chamou todo mundo de inepto e não sei o que e tal, e escondeu esse fato. E o outro quer um curso para poder dizer uma coisa que ele deveria estar dizendo. Então, eu me cheguei na responsabilidade de falar. Aí ele fala que é porque o YouTube vai derrubar o vídeo. Vamos ver se vai derrubar o meu. Não tem problema se derrubar. Mas eu precisava falar, por quê? Porque é um erro. As pessoas têm que saber o que está acontecendo, o que é que é. E eu fico doente com quem não quer saber, porque aqui no Brasil tem isso. Você é burro e você fica orgulhoso por ser ignorante. Eu não sou assim, eu quero saber as coisas para poder tomar uma boa decisão, uma decisão dentro da Bíblia, porque você sabe, eu vou tomar uma decisão aqui. Então, novamente, vou dizer 1000 vezes, não tenho subsídios para falar que usar esses medicamentos é pecado. Eu não posso falar isso, porque não há subsídios. Não tinha isso na Bíblia, não tinha nada disso naquela época. Eu só tenho subsídios para dizer que o mecanismo funciona dessa forma. Só isso. E aí cada um julgue e faça o que acha que tem que fazer. Mas não acho que a gente evitar o assunto e não falar é correto, porque vai deixar pessoas que queriam saber disso agindo errado, talvez que nem, não quisesse, né? Então é isso, é basicamente uma coisa rápida que eu queria falar sobre isso, né? Que filhos são bênçãos, eu acho que não tem problema nenhum ter filho, nunca teve, eu me arrependo muito de ter demorado 10 anos para ter o primeiro filho, talvez fosse mais, mas Deus é que sabe também. É aquela coisa, quem somos nós para julgar as coisas de Deus e querer colocarmos nos sapatos das outras pessoas para julgar as suas atitudes. Esse tipo de atitude, pessoal, é uma atitude muito individual. Mas a pessoa precisa saber de todas as informações para que ela depois não julgue dizendo que, eu não sabia. Agora está sabendo, cada um faz o que quer. E eu acho que eu sinceramente não tenho preocupação nenhuma com quem, nenhuma crítica boa ou má, com quem evita, com quem não quer, porque isso é uma coisa que a gente não sabe o que é que está dentro da cabeça de cada um, dentro do coração de cada um. Eu sei que eu queria ter tido uns 10, mas só veio 3, só veio 5, ficou só 3. Mas sou eu, né? Sou eu. Quem sou eu para querer obrigar uma pessoa a querer ter um filho? Né? Mas a gente precisa saber, a pessoa não pode ostracizar e vilipendiar as crianças e os filhos. Hoje em dia eu vejo gente que odeia criança, diz assim abertamente, que odeia crianças. Eu acho assim um absurdo. Nós temos que saber, crianças, filhos, são bênçãos. Beleza, você não quer ter, não tem problema. É você e Deus. Não tem problema, ninguém vai julgar ninguém aqui. Porque não é para ser julgado, porque a gente não tem esses subsídios para isso. Né?
Mas fora isso aí, sobre esses medicamentos, é preciso as pessoas saberem sobre isso, que isso realmente é assim que funciona, para que vocês saibam. Fora os outros problemas e os efeitos colaterais, leiam as bulas, e todo médico diz, não leia a bula, só o que eu faço é ler bula, porque eu quero saber os efeitos do que eu estou tomando. Eu estou dando a coisa dentro do meu boca, então eu quero saber o que é, né? Né? Se você não quer saber, tampa os ouvidos aí, porque agora já sabe. Já sabe. Então, era basicamente isso, irmãos. A gente vai agora, já podemos nos reunir para orarmos juntos, né? Que tem pouca gente. Não sei se o pastor vai querer dividir. E a gente vai orar agora e estamos despedidos. Senhor Deus, agradecemos, Senhor Deus, por tudo, por termos a capacidade e a possibilidade hoje de podermos nos informar. Cada pessoa que quer realmente saber das coisas pode e tem a obrigação de ir atrás e saber o que está acontecendo, quais são, porque nós temos agora as informações. Imagine quem não tinha informação nenhuma antigamente, tinha apenas que esperar em Deus, que não é algo mal, com certeza, e até melhor em alguns casos, mas que hoje nós temos, então, essa imensa responsabilidade de nos cercarmos de informação para que nós não possamos tomar decisões erradas. Pedimos, então, que abençoe a todos os irmãos da igreja, a todos que estão assistindo, que essas palavras possam enriquecê-los e que possamos, Senhor Deus, entender que a família, Senhor Deus, é a base para que uma igreja possa ser forte. Famílias fracas tornam a igreja fraca, famílias fortes tornam igrejas fortes. Precisamos de igrejas fortes, Senhor Deus, e nós devemos, então, ter essa consciência. Em nome do Teu Filho Jesus, é que te pedimos.